dia, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje continuaremos com fatoração, o caso 2 de fatoração. O caso é agrupamento. Então vamos ver o que é o agrupamento. Lembra da última aula nossa que nós vimos colocar fator comum em evidência? Então veja só, se eu tiver uma expressão aqui com 4 parcelas e eu olhar com toda atenção, eu vou perceber que ninguém é comum às 4 parcelas. Como assim? Na minha primeira parcela eu tenho o fator 2, o fator x. Na minha segunda parcela, o fator b e o fator x. Na minha terceira parcela, o fator 2 e o fator a. Na minha quarta parcela, o fator a e o fator b. Ou seja, não há nenhum fator que está ao mesmo tempo nas 4 parcelas. Não há fator comum nas 4 parcelas. Tá? Isso significa que o nosso caso 1, colocar um fator comum em evidência, não é suficiente para resolver esse caso de fatoração. Eu não consigo fatorar a expressão usando aquela técnica. O que eu tenho que fazer? Buscar uma outra técnica. No caso, o que nós vamos aprender agora, o agrupamento. Por que chama agrupamento? Porque se as 4 parcelas eu não consigo ninguém comum, eu vou separando em pequenos grupos, o grupo azul e o grupo laranja. Perceba que no grupo azul eu tenho o fator 2, que é comum. O fator 2 está aqui e está aqui também. E no grupo laranja, o fator B está aqui e está aqui. Então, eu separando em grupos, eu tenho fatores comuns. Então, essa é a ideia. Eu quebro a minha expressão em partes de forma conveniente para que eu tenha fatores comuns e eu possa, então, fazer a fatoração. Como fica a fatoração dessa expressão? Então, vamos lá. Pegando o primeiro fator, os dois grupinhos azuis aqui, tá? As duas parcelinhas azuis. Quem é comum? Olha aqui, ó, 2x, 2a. Então é o fator 2 que é comum. O que sobra? Sobra o x da primeira, sobra o a da terceira parcela. Ok? Agora muda de grupinho. Vamos para o grupinho laranja. Quem é comum no grupinho laranja? É o b. O que vai sobrar? O x e o a. Perceba que eu tinha 4 parcelinhas, agora eu tenho 2 parcelas. Ah, e fatoramos? Não, ainda não. Melhorou, porque tinha 4, agora tenho 2, mas não fatoramos. Eu ainda tenho parcelas, né? Para que você fatore, você tem que ter produtos, tem que ter fatores, tá certo? Nós vimos isso na semana passada, né? Pois bem, e agora o que eu faço? Observe que eu tenho 2 parcelas. Então eu tenho que tentar agora, nessas 2 parcelas, achar de novo fatores comuns. Observe que o fator branco, x mais a, também está presente aqui na segunda parcela. Então eu tenho de novo o que colocar em evidência. E aí eu coloco em evidência o fator x mais a, inteirinho, com o parênteses e tudo. Tá? É um bloquinho que vai ser colocado em evidência, x mais a. O que vai sobrar? Vai sobrar da minha primeira parcela o 2, e da segunda parcela o b. Esse é o resultado fatorado dessa expressão aqui. Desenvolvido aqui, fatorado aqui. Tá bom? Então, de novo, o que aconteceu? Nós aplicamos 2 vezes o fator comum em evidência. Como não dá para aplicar nas 4 parcelas de imediato, a gente separou de forma conveniente em 2 bloquinhos, em 2 grupinhos, fez a aplicação do fator comum e depois você precisa ter, veja que isso é importantíssimo, você precisa ter 2 parcelas que contenham um fator comum. Se eu tivesse chegado aqui e eu não tivesse fator comum, eu não conseguiria progredir, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado, porque a hora que você diminui de 4 para 2, você precisa continuar com fator comum, tá? Dentro dos parênteses. Agora, uma notícia boa para você. Sempre, 100% dos casos, nós teremos 2 maneiras de fazer o agrupamento, tá? Vou mostrar para vocês. Então, veja só. Essa expressão que a gente acabou de fazer. Então, o que eu fiz? Eu peguei como grupo a primeira e a terceira parcela, coloquei o 2 em evidência. Aí eu peguei a segunda e a quarta, coloquei o b em evidência. Lembra disso? Pois bem, aí eu tinha o x mais a, que era comum, coloquei o x mais a em evidência e sobrou o 2 da primeira, o b da segunda. Pois bem, se eu posso fazer de 2 formas, como assim? O que significa isso? O que é essa segunda forma? É que eu poderia ter escolhido uma outra grupagem, um outro agrupamento, tá? Como assim? Pegar o primeiro e o segundo. Eu tinha pego o primeiro e o terceiro. Primeiro e o segundo. O x é comum.
Se o x é comum aqui, eu coloco o x em evidência. Sobrou 2 mais b. Perceba que está diferente, ó. Agora eu pego o terceiro e o quarto. O que sobrou aqui? O a em evidência, 2 mais b é o que sobrou. E aí, essa expressão intermediária mudou, tá? A intermediária é diferente. Mas, atenção, eu tenho fatores comuns, ó, 2 mais b, 2 mais b. Então, duas parcelas que têm um fator comum, o fator é 2 mais b, coloco em evidência 2 mais b. O que vai sobrar? X da primeira, o a da segunda. Então, é um caminho alternativo que te leva exatamente ao mesmo resultado. Muitas vezes, você tem um exercício que você escolhe um agrupamento, você escolhe uma maneira de fazer esse agrupamento das parcelinhas, tá? Que você trava. A hora que você chega nas duas parcelas e fala assim, puxa, mas eu não tenho ninguém em comum. Algum erro nosso, é claro. Sinal que você não está vendo, alguma bobagemzinha que está lá. Então, às vezes, para destravar, vale a pena você voltar e reescolhe esse agrupamento, tá? Reescolhe quem vai fazer parzinho com quem. Um com 3, um com 2, 2 com 4, e aí vai. Vamos praticar? Então, vamos lá. Você, espero que tenha entendido a parte teórica, agora a aplicação, a parte prática, como que a gente faz isso. Vamos lá? Então, pega lápis, pega uma folha de papel, tenta fatorar esses 4 itens para mim. Tá bom? Dá um pause no vídeo, tenta fatorar, e aí volta aqui. Vamos conferir se você fez tudo direitinho. Pronto? Vamos lá? Então vamos lá. 4 parcelinhas. O que eu faço? Ninguém é comum às 4. Vou fazer grupinhos. Que grupinho que eu vou fazer? Vou fazer esse com esse, primeiro e o segundo. Tem o x aqui em comum. Então vou colocar o x em evidência. Quem que sobrou? Sobrou o a e sobrou o 2. E aí eu deixei esses dois aqui para o final. Então, o que eles têm em comum? Tem o b. O b em comum, o que sobra aqui? Ó? Sobra o a e sobra o 2. Percebo que de 4 parcelas sobraram 2 e esse bloquinho azul, esse fatorzinho azul é comum. Coloque ele em evidência. O que vai sobrar? Os pedacinhos vermelhos. Então, da primeira sobra o x, da segunda sobra o b. Tá bom? Esta é a expressão fatorada do item A. Acertou? Excelente! E se você não acertou, tenta ver aonde que foi a falha, tenta, né? Aí você vê onde você falhou, pausa de novo o vídeo e tenta arrumar os outros itens caso você tenha cometido a mesma falha neles, tá bom? Então vamos lá. Item B. O que eu faço aqui, ó? Muita gente, tá? É normal, é natural, quando a gente não tem tanta experiência assim, coloca o x em evidência nesses 3 primeiros pedacinhos, nas 3 primeiras parcelinhas. Se eu tenho 4 e eu divido em 3 e 1, eu não vou conseguir prosseguir depois. Na hora que você chegar na parte intermediária, você não tem mais o que fazer. Então você nunca pode separar numa quantidade desigual de parcelas. Eu tenho 4, separa em 2 e 2. Tá? Então você não pode pegar o x nessas 3 aqui, porque embora você não faça nada errado, você trava a tua faturação. Você chega num ponto que você não consegue prosseguir. O que você faz, então? Grupinhos de 2. Então, vamos colocar o primeiro e o segundo de novo. Tem alguém que é comum ao x ao cubo e ao x quadrado? Tem o x quadrado, nós vimos isso na primeira aula, né? Se tiver alguma dificuldade, tem que voltar lá para dar uma olhadinha como que você faz com as potências, né? Muito bem. Então, o x ao quadrado em evidência. O que sobrou? Sobrou o x da primeira, sobrou o menos 1 da segunda. Aí você vai fazer a fatoração do que sobrou aqui, ó, do x e do 1, tá? Perceba o seguinte, primeiro, você não tem ninguém em evidência, não tem ninguém que eu possa colocar em evidência. É uma verdade. Mas perceba que a parte azul, aqui, ó, x menos 1, é idêntica a essa que sobrou. É o mesmo bloquinho. Então, nessa hora, a gente faz uma pequena gambiarra. Claro que não é nada de legal, gambiarra é modo de falar. A gente coloca em evidência o número 1, porque eu não tenho nada para pôr em evidência, eu ponho 1 em evidência, tá? O 1 na hora do produto não altera nada, é só para falar que você colocou alguma coisa. E aí você transforma isso aqui num bloquinho x menos 1. Então, no fundo, não mudou nada. É só um modo de dizer que você tem o 1 aqui. Isso ajuda na hora que você vai fazer a próxima etapa, porque aí você tem a parte azul que é comum, coloca em evidência, e aí você vai catar o que sobrou. O que sobrou?
sobrou o x² aqui em vermelho e sobrou o 1 também em vermelho. Então vai ficar x² mais 1. Tá bom? Esse é um caso que já dá um certo trabalho por causa disso que eu acabei de comentar. Assim, nossa, não tem o que fazer. Aí o cara trava porque não consegue, ou não sabe, ou está com medo de continuar. Ok? Item C. Vamos lá. Vou fazer também primeiro com segundo. Coloca aqui em evidência. Dá uma olhadinha. Coloca o x em evidência. Sobrou 3 mais A. Aí você vai colocar, cuidado agora, hein? Muito cuidado agora. Você vai colocar alguém em evidência aqui. Se você colocar o y em evidência, vai sobrar menos 3 menos A. Como assim? Se eu colocar o y em evidência, vai sobrar menos 3 menos A. E não é igual a isto. Aqui está positivo 3, positivo A. Vai sobrar negativo 3, negativo A. Então tem alguma coisa errada? Exato. Então se você percebeu que o sinal está errado, o sinal está mudado, o sinal está trocado, então na hora de colocar em evidência, não coloque o y em evidência. Coloque o menos y em evidência. Coloque o sinal junto em evidência. Ao colocar o sinal em evidência, você tira o sinal do número, tira o sinal da parcelinha, e eles vão ficar então com o sinal trocado aqui dentro. Então se eu tinha menos 3y e coloquei o menos e o y, sobrou o 3. Se eu tinha menos AY e eu coloquei o menos em evidência e coloquei o y em evidência, sobrou o A, sem o sinal de menos. Ali está perfeito, 3 mais A, 3 mais A. Coloque em evidência. Sobraram os numerinhos vermelhos, sobrou então x menos y. X da primeira menos y da segunda. Ficou claro? Esse caso dá muita confusão, porque se você coloca o mais y em evidência, a gente trava, não consegue prosseguir. Tá bom? Se você fez isso, é natural, é normal, mas tem que corrigir. Tem que aprender a fazer certo, sempre buscando, coloque isso na sua cabeça, sempre buscando que os fatores que você tem aqui sejam os mesmos. Tá? Último caso da aulinha de hoje. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? De novo. Resista à tentação de colocar o x em evidência nessas 3 parcelas. Não vai dar certo. Separe em bloquinhos de 2. Então aqui e aqui, por exemplo. O que eu posso pôr em evidência? O x². O que sobrou? Da minha primeira parcela, o 3x. Da minha segunda parcela, o menos 5. Aí você olha para cá e fala, cara, e agora? Você vê que o 6 e o 10 são números pares. Vamos colocar o 2 em evidência? É uma ideia boa. Coloco o 2 em evidência. Só que vamos antecipar. Ó, se eu puser o 2 em evidência, aqui vai ficar menos 3x. E se eu puser o 2 em evidência, aqui vai ficar mais 5. Justamente o contrário do que eu queria. Mesmo problema do item C. O contrário do que eu queria. Não, eu não quero menos 3x, eu não quero mais 5. Então, na hora de colocar em evidência o 2, não coloque o 2. Coloque o menos 2. Traga o sinal junto em evidência. Tá? Com isso, o que acontece? Você muda o sinal de quem ficou. Então, eu tinha menos 6x. Coloquei o menos 2 em evidência, sobrou então 3x. Tá bom? Só você dividir isso daqui ó, por menos 2. O 10 colocou o menos 2 em evidência, o que sobrou? Sobrou menos 5. Só você dividir, ó, 10 dividido por menos 2 vai dar menos 5. E aí tá perfeitinho, o fator 3x menos 5 é comum às duas parcelinhas, coloca ele em evidência e aí pega os dois numerinhos vermelhos, coloca no meu segundo fatorzinho. O x² vem do primeiro bloquinho e o menos 2 vem do segundo. Tá bom? Bacana? Então veja só, agrupamento costuma dar muito problema de sinal, tem que tomar cuidado com isso. O que vai nos nortear, o que vai nos alertar que alguma coisa está errada é sempre a necessidade de você ter fatores comuns para finalizar, para fazer a segunda etapa de colocar em evidência. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Tá certo? Fatoração é muita prática, você tem que praticar bastante, ok? Não adianta olhar a aula e achar que aprendeu, você tem que fazer muito exercício, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado a aprender esse tema aí, tá bom? Qualquer coisa, deixe sua pergunta nos comentários e inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal e receba os vídeos, todas as postagens. Eu não estou fazendo muitas postagens agora porque eu estou com 1 milhão de coisas para fazer, infelizmente. Está meio lerdo o processo de produção aqui dos vídeos, mas toda vez que eu fizer, que eu produzir coisa nova, você vai receber no seu e-mail, tá bom? E não esqueça, hein? Dá um like, dá um joinha, dá um gostei. Isso é super importante aí para mim, tá bom?
Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.